no livro de Josué, e nós vamos ler 2 versículos em capítulos diferentes do livro de Josué. O primeiro no capítulo 10, versículo 32, e depois nós vamos ler o capítulo 11, versículo 8. Josué capítulo 10, versículo 32, e Josué capítulo 11, versículo 8. Você abriu a Bíblia aí em Josué? Josué capítulo 10, verso 32, diz assim: E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. E agora o capítulo 11, versículo 8, diz assim: O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade que nós temos mais uma vez nesse lugar, de ouvir aqui a Tua voz, Senhor. Tua palavra diz que não só de pão vivemos, mas sim da palavra que procede da Tua boca. É essa que nos alimenta, é essa que nos sustenta, e é esta que estamos precisando para essa noite, Pai. A palavra que saia da Tua boca, que nos fortaleça, que nos dê direção. Tua palavra também diz que a fé vem pelo ouvir da pregação, e aqui estamos nós, para ouvir a pregação da Tua palavra, para enchermos o nosso coração de fé, de esperança, sem a qual não podemos agradar ao Senhor. Mas cremos que o Senhor há de falar a cada um aqui, para que saiamos desse lugar plenos da Tua presença, Pai, e nela possamos permanecer todos os dias de nossa vida. Vem falar ao nosso coração, pela riqueza da Tua palavra, e usa, Senhor, a minha vida como um instrumento Teu, para que eu possa ministrar com unção, com poder, a palavra do Senhor. Usa a minha vida, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, eu li aqui 2 versículos junto contigo, que falam praticamente os dois a mesma coisa. 2 vitórias que Deus deu a Israel. E nos 2 versos lidos aqui, a Bíblia usa a expressão o Senhor deu. Ele deu Laquis, ele deu aquela cidade nas mãos de Israel. No versículo 8 do capítulo 11 diz: o Senhor entregou, deu, entregou. São os verbos aqui utilizados, mostrando que Deus dá nas nossas mãos as nossas vitórias. Nós não conquistamos, irmãos, é Deus que nos dá. A ilusão de que conquistamos alguma coisa, ela é até às vezes permitida por Deus, mas nós precisamos saber que, na verdade, qualquer coisa que tenhamos, ela veio das mãos do Senhor para as nossas mãos. É o Senhor que nos dá vitória, queridos. Esse texto aqui está inserido num contexto de uma época em que Israel estava diante de muitas lutas, de muitas batalhas, porque, você conhece a história, eles tinham passado 40 anos no deserto, chegaram à terra que o Senhor prometeu, mas a terra estava ocupada, eles precisavam tomar e desocupar aquela terra, segundo a ordem de Deus. Essa era a tarefa que foi dada àquele povo. E era um povo não muito numeroso, não muito poderoso, mas com a ajuda de Deus, as vitórias foram se seguindo, as conquistas se sucedendo, até que a terra fosse então tomada por eles. Mas eram grandes, eram terríveis os inimigos que estavam diante daquele povo. Se eles olhassem para si mesmos, saberiam que não teriam condição nenhuma de vencer, falando da forma humana, olhando para o aspecto material da coisa, mas com o poder de Deus, sobrenatural sobre eles, todas as vitórias foram conquistadas. E o que a Bíblia diz aqui,
os 2 versículos que eu li são realmente para ilustrar esse fato. Não foi Israel que ganhou alguma coisa, foi Deus que deu. Deu, laquis, entregou. Esses são os termos empregados aqui. Receberam de Deus a sua vitória. Irmãos, o que isso tem a ver com a gente? Eu creio que nós também somos o povo de Deus. Você crê nisso? Israel é o povo escolhido por Deus e a igreja também. O Senhor disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então nós também somos o povo escolhido por Deus. Um povo que Deus escolheu e que tem abençoado e que nos separou. Por isso somos santos. Santos quer dizer separados. Separados para Deus nós fomos. Tirados desse mundo, tirados das trevas para a luz. Separados para o Senhor. Essa é a nossa situação, irmãos. Então, eu creio que estes fatos aqui têm muito a nos ensinar também. Porque estamos hoje vivendo também momentos difíceis. Estamos diante de muitos inimigos. Sempre há inimigos ao nosso redor. Sempre há batalhas a vencer. Sempre há lutas a serem enfrentadas. Mas nosso Deus, que também nos escolheu, Ele também está do nosso lado. Amém, irmãos? Então isso traz para nós uma ideia de como é estar com o Senhor e o que nós podemos esperar deste fato. Porque também somos nós herdeiros das promessas de Deus. Há promessas de Deus para a nossa vida como igreja, há ou não há? E eu quero dizer essa noite, quero esclarecer a você, eu quero pregar hoje para os cristãos. Não sei se há algum não cristão aqui, mas a mensagem hoje é para os cristãos. Não é uma propaganda enganosa como muitos fazem, né? Olha, com Jesus você vai ter a vitória, olha, Jesus vai te dar a vitória. Não, isso aqui é inerente à qualidade de corpo de Cristo, de povo de Deus que nós já possuímos. Então eu não quero alimentar você com esperanças vãs, mas com algo concreto que a Bíblia afirma a respeito do povo de Deus. Deus cuida do seu povo. Amém, irmãos? Nós temos que ter esta convicção no nosso coração. Então há muitas coisas que nós podemos aprender. Por que Deus cuida do seu povo? Porque Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos escolheu para Ele. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quem? Para quem nele crê. Quem nele crê não perece, tem a vida eterna. Quem nele crê se torna um escolhido de Deus e entra para fazer parte do povo de Deus, a quem Deus escolhe por amor, irmãos. Amor é o que Deus sente por nós. Será que nós nos sentimos amados por Deus? É muito importante que nós amemos a Deus, concorda? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é muito importante. Mas saber que Deus me ama também é muito importante, irmãos. As ideias erradas, como eu tenho pregado aqui à igreja a respeito de Deus, têm afastado muitos destas verdades simples do Evangelho. Deus nos salvou por amor. A motivação para a morte de Cristo foi o amor de Deus por nós. Amou-nos de tal maneira que nos deu Jesus. Ninguém conquista Jesus também. Ele nos foi dado. Por isso que eu digo muitas vezes, ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita, irmãos. Ele é um presente de Deus para nós. Nos foi dada a salvação. E a motivação para esta doação foi o amor de Deus. Não foi algo que eu fiz para merecer. Não é por obras para que ninguém se glorie, diz a Bíblia. Então esta condição de cristão que hoje nós temos, que nos foi dada, ofertada por Deus, ela nos dá também algumas certezas que precisam estar firmes no nosso coração. E a primeira delas que eu quero compartilhar contigo é esta: Deus ama o seu povo. Deus ama você. Às vezes a gente fala essas coisas de uma maneira tão automática e mecânica que não entendemos exatamente o que elas significam. Deus te ama. Isso é uma verdade. Ele te salvou por amor.
A Bíblia diz: Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Veja, a prova que atesta o amor não é apenas uma declaração, é uma verdade que já se concretizou. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto, segundo a Bíblia, é a prova, é o atestado de que Ele nos ama. Então, partindo desse princípio, Deus amava também a Israel como ama a Israel. E por isso, entregou Laquis em suas mãos, entregou povos em suas mãos, porque amava o seu povo. E porque Ele ama, pela sua paternidade. Eu quero ler alguns textos para ilustrar isso. Abra comigo o Salmo 103. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 103, no versículo 3 até o versículo 5. Salmo 103, do 3 ao 5, diz assim: olha só quem é Deus para você, amado. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você tinha iniquidades? Você às vezes ainda apresenta iniquidades? Quem é que te perdoa? É Ele, diz a Bíblia. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e que mais? Misericórdia. Ele tem misericórdia, é prova do amor por nós, a misericórdia se renova. Ele tem misericórdia de nós. E é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus faz isso tudo por amor, irmãos, porque é o Pai que te ama, que te salvou e que te adotou. O fato que não podemos esquecer é que nós fomos adotados por Deus, adotados em amor. Ele nos amou e Ele é todas essas coisas para nós. Então isto é para trazer para mim uma sensação de segurança na presença de Deus. Ele me ama. É o que afirma a palavra. Veja o que diz Isaías 49, você conhece esse texto. Isaías 49, versículo 15 e 16, é uma das maiores declarações de amor da Bíblia Sagrada. Isaías 49, 15 e 16, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo isso para quem? Para o seu povo. Você é povo de Deus, essa palavra é para você. Ainda que a pessoa que mais devesse te amar te esquecesse, Deus não se esquece de você. Por isso Ele dá as bênçãos, os inimigos, os obstáculos Ele tira. É por isso. Por amor com o qual Ele tem nos amado. Não é uma relação de comportamento e recompensa. Não é uma relação de prêmio por bom comportamento. É uma doação unilateral motivada por amor, não por merecimento, irmãos. Israel não merecia o amor, mas o amor lhe foi dado. Ninguém merece a escolha é pelo amor. Nenhum de nós merece coisa nenhuma, mas Deus nos dá por amor. Veja só o que diz Jesus, para você ver que esse conceito também está no Novo Testamento. João capítulo 15, versículo 13. Olha as palavras de Jesus aos seus discípulos. Isso é para nós, irmãos. João 15, 13 ao 15 diz assim, a Bíblia: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de quem? Dos seus amigos. Olha o que Jesus vai dizer: vós sois meus amigos, mas tem um se fazeis o que eu vos mando. Veja, por que eu posso me tornar seu amigo? Se eu for obediente. E aí ele completa no versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja a razão dele me chamar de amigo. Primeiro, ele me ama. Ele me ama, e a maior prova é a sua morte, como ele mesmo diz aqui no versículo anterior. A morte é a prova do amor, como Paulo também afirma, eu já disse para você o versículo.
Agora ele me ama e ele me chama de amigo se eu fizer o que ele manda. Porque a razão de eu ser seu amigo, diz o versículo 15, é pelo relacionamento que ele tem comigo. Ele diz, eu não vou chamar mais vocês de servos, apesar de vocês serem servos, porque agora vocês são um pouco mais do que servos. Porque na relação patrão-servo, não há esse relacionamento de confiança. O patrão não dá satisfação ao servo, ele simplesmente manda e faz. Mas com vocês é diferente. Eu tenho revelado a vocês as coisas do meu Pai. Por isso vocês se passam a ter a qualidade acima de servos de amigos. Veja, não é pelo que eu sou, mas é pelo que ele faz comigo. O que me torna seu amigo é pelo fato dele confiar a mim segredos do Pai. Dele confiar a mim revelação da verdade. É isso que me torna seu amigo. Mas isso tudo, como diz o verso 13, é porque ele ama. E ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus ama você. Deus ama você. E Ele tem revelado a você a sua palavra, a sua vontade, tem trazido luz para a sua vida, tem tirado você da ignorância, das trevas, da obscuridade, tem trazido revelação de Deus para você. Você não é mais um ignorante, porque Ele te ama e te deu verdades, pelas quais agora você pode viver. Tudo isso foi feito e dado por Deus para cada um de nós. Deus é bom. Nós lemos aqui no início o Salmo 100. Você crê que Deus é bom? Irmãos, há pessoas que já não creem mais que Deus é bom. Acusam Deus de não ser bom. Mas nós afirmamos e não cansamos de afirmar, Deus é bom. Se Ele não fosse bom, a gente não estava aqui, irmãos. A gente não merece estar aqui. A gente não merece nada que a gente tem. A gente não merece nada que a gente ganha, que a gente vence, que a gente conquista. A gente não merece nada. Tudo é porque Deus é bom. E Ele me ama, e Ele é misericordioso, como diz aqui o versículo que nós lemos ainda há pouco. Misericórdia é o que temos encontrado de Deus. Porque Ele não nos dá o que a gente merece, Ele nos dá graça, o que a gente não merece. Isso é prova de amor. Deus deu aqueles povos na mão de Israel, e hoje Deus tem dado a nós muitas bênçãos, irmãos. Muitas vitórias, muitas conquistas, que nós não as merecemos, mas Ele tem nos dado. E porque Ele nos ama, quando eu não consigo mais lutar, Ele me carrega, irmãos. Deus tem carregado muitos de nós nos braços. Israel avançou, mas porque Deus carregou, porque Deus levou, porque Deus entregou. Por isso eles avançaram e por isso eles conquistaram. Isso também se aplica à nossa vida, para nós que cremos no Senhor nosso Deus. Segundo motivo que eu quero te dar, para que você entenda as vitórias que Deus nos dá, é que Deus, por nos amar, Ele cuida. Tem um ditado aí que já se repete, uma frase que já se é conhecida: quem ama, cuida. É ou não é, irmãos? Quem ama, cuida. Deus ama você, você já entendeu isso? E por causa disso, Ele cuida daquilo que Ele ama. Se Ele ama você, Ele cuida de você. É simples assim. E assim Deus fez com o seu povo em toda a história. Assim Deus fez com Israel. Embora Israel depois muitas vezes se mostrasse até rebelde contra Deus, mas Deus cuidou muitas vezes daquele povo. Todas as vitórias foram vitórias cuidadosamente elaboradas por Deus. Veja os versículos que a gente leu, principalmente o versículo 8 do capítulo 11, diz que Deus entregou nas mãos. Entregou nas mãos. Olha, Israel, está aqui na tua mão o teu inimigo. O inimigo aqui na tua mão. Irmãos, isso dá a ideia de bênção, de provisão, de dar na nossa mão, né? Deus enchendo as nossas mãos de bênçãos. Tem alguém abençoado aqui? Bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tem crente aqui? Alguém sabe cantar isso? Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos.
Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Toca aí no seu irmão. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Da onde elas vieram, irmãos? Da onde vieram essas bênçãos que estão cheias as tuas mãos? Elas vieram do Senhor, que deu a você. Você não conquista bênçãos. Tira essa ideia da tua cabeça. Deus dá bênçãos, porque Deus é doador. Semana retrasada a gente leu o texto em Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador de quem o busca. Doador. Deus tem doado todas as coisas. Nós não arrancamos de Deus, como tantos ensinam para nós. Você faz uma campanha que você arranca de Deus. Deus é obrigado a te dar. Só tem maluco, irmão. Eu não quero ser maluco. Você quer ser maluco também? Pelo amor de Deus, então pare de acreditar nessa palhaçada que você arranca alguma coisa de Deus. Deus é soberano, Deus te dá. Quem fala isso é doido, querido. Terrível isso. Deus abençoa. Se a tua mão está cheia de bênção, é porque Deus tem dado a você. As bênçãos com as quais você pode abençoar, como você abençoou seu irmão agora, ao tocar nele, não é? Bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. A provisão de Deus, ela é uma realidade. Veja, nós não pregamos teologia da prosperidade, não, porque ela está completamente errada, ela é absurda na maneira como ela é colocada. Mas que é verdade que Deus abençoa o seu povo, é inegável. Só que a bênção nem sempre é o que eu imagino ser, né? Ah, se o cara é rico, ele é abençoado. Mas eu conheço muita gente que é rica que não é abençoada, não. Gente que é rica porque rouba os outros. E aí, é abençoado? É rico. Tem carro, casa, tem tudo bonito, roupa bacana, mas rouba, é safado, é ladrão. E não é sinal de bênção. Entende isso? Então, essas coisas deturpam o coração de muitas pessoas. Mas uma coisa é verdadeira, Deus cuida de nós. E a Bíblia afirma isso com todas as letras. Eu preciso compartilhar contigo. Salmo 23, você conhece? Como é que começa o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada... Você não crê nisso? Nada me faltará. Ah, mas está faltando aqui não sei o que, está faltando isso, está faltando aquilo. De repente o que está faltando é que você não precisa e acha que precisa, irmão. Porque Deus é poderoso e é fiel. E Ele é o nosso pastor. Pastor, o símbolo usado por Davi, é o cuidador. Por que é pastor? Porque pastoreia, porque cuida das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Por quê? Porque Ele está cuidando da minha vida. E Ele está cuidando numa visão muito maior do que a minha. Às vezes nós olhamos para os problemas pontuais que estão nos afligindo naquele instante, mas Deus está olhando todo o horizonte à sua volta e todo o horizonte à sua frente. Então a visão é muito maior. Mas o que eu preciso saber e confessar e crer, Deus cuida de mim. Nada me faltará. Veja o que diz Salmo 34, agora versículo 10. Olha só o que está na Bíblia, Salmo 34, verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Por quê? Porque Deus cuida de nós, é o pastor que cuida. Então não falta, porque Ele está provendo, Ele está olhando a sua vida como um todo e está sustentando você, mesmo quando você pensa que não tem nada. O que você tem é Deus que está dando e provendo e sustentando, irmãos. Isso diz a Bíblia, eu creio na Bíblia. Agora, Salmo 37, um pouquinho adiante, versículo 25. Salmo 37, verso 25, olha o que diz o salmista. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Deus sustenta, provê, Deus cuida de nós. Por isso o salmista diz, eu já estou velho, mas jamais vi um justo
desamparado, quer dizer, abandonado, entregue à própria sorte, sem estar debaixo do cuidado de Deus. Isso não existe, nós estamos debaixo do cuidado. E por que que o justo não mendiga o pão? Porque ele trabalha pelo pão. Entende isso? Essa é a diferença. Nós que somos justos, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E alguns têm uma ideia errada de viver pela fé. Alguns pensam que viver pela fé é o seguinte: eu vou sentar no meu sofá e vou dizer, pela fé, vai entrar alguém agora na minha porta e trazer um pedaço de pão. É isso que é viver pela fé? Eu estou aqui sentado no meu sofá vendo televisão, mas eu declaro que pela fé vai entrar uma pessoa trazer uma cesta básica para mim. Vai entrar um outro, pela fé, vai pagar aquela prestação na Casa Bahia que eu fiz para comprar aquele sofá. Não é assim que a pessoa acha que é isso? Irmão, onde esse povo está doido, irmão? Esse povo é louco, irmão. Isso não regula bem não, queridos. Não é possível, chama isso de fé. Aí o testemunho da pessoa, não, olha, eu estava devendo a Casa Bahia, entrou uma pessoa na minha casa e pagou a minha prestação. Mas que testemunho é esse? Foi o diabo que pagou a tua prestação. Foi Deus não, pô. Deus vai abençoar um irresponsável que faz prestação que não pode pagar? A não ser, não, eu fiz a prestação Casa Bahia, mas perdi o emprego. Aí tudo bem, entrou um homem enviado por Deus e pagou a minha prestação. Maravilha. Agora tu está sentado no sofá, o cara entra e paga e vai dizer que é Deus? É Deus, esse é o diabo, quer te enganar. Quer te manter mendigando o pão, para contradizer o que diz a Bíblia. Que a Bíblia diz, jamais viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão, ficar esperando doação dos outros. O justo trabalha, irmão. O justo vai à luta e Deus abençoa a sua luta. O justo põe a mão na massa e Deus abençoa e faz a massa crescer. Entende? Deus dá o fermento para o justo, irmão. E não o pão pronto. É isso que muita gente não entende, mas é bíblico. Porque Deus cuida de nós. Amém? Deus cuida da nossa vida. Deus tem cuidado, Ele é o pastor que tem cuidado de nós. Veja, Ele supre, olha o que diz Mateus 6, você conhece também. Eu cito muitas vezes esse versículo, Mateus 6, versículo 25. Palavras maravilhosas Jesus diz aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E são esses versículos que eu acho que o pessoal usa, né, para dizer assim, está vendo? O lírio não trabalha, eu também não trabalho. Né? O lírio não faz nada, eu também não faço. Né? E vão dizer aqui, qual é o outro? Que não, as aves do céu não trabalham, eu também não vou trabalhar. Está na Bíblia. Né? O cara ainda fala isso. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus usou essas comparações para mostrar que a gente vale mais do que ave, que a gente vale mais do que planta. Sabia disso? Então acha um ecologista e fala isso para ele. Ser humano vale mais que planta, ser humano vale mais que árvore. Amém? Ser humano vale mais que bicho. Não é para a gente maltratar planta nem maltratar bicho. Mas quem tem mais valor é o ser humano. E é isso que Jesus está dizendo ao ilustrar dessa maneira. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, os que não têm Deus, é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Não fique inquieto, porque você tem pastor, amém? Você tem Deus que reina, e o que você tem que fazer? Buscar o reino de quem? Do seu Deus, porque o seu Deus reina, cuida de você, está reinando, você tem que só buscar o seu reino, e as demais coisas, Ele vai acrescentar, porque um servo de Deus não vai passar fome.
Porque vai trabalhar e Deus vai abençoar. Porque Deus é fiel, irmãos. E Ele cuida das nossas necessidades. Por isso Ele dá, como deu a Israel, aqueles povos, Ele dá às nossas mãos aquilo que nós necessitamos. Ele supre as necessidades. Veja, o apóstolo Paulo disse isso em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Todo mundo conhece também. Filipenses capítulo 4, verso 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza. Deus é rico. Ele é rico. Não quer dizer que eu, porque ser crente, tem que ser rico também não, tá? Mas o meu Deus é rico. E Ele é rico e tem o suficiente para me acudir nas minhas necessidades. E Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Como disse Jesus lá em Mateus 6, necessidades, comer, vestir, necessidades. Era disso que estava falando Jesus. Então, por favor, para de pedir aquela Ferrari para Deus, tá bom? É necessidade que Deus está dizendo aqui. Necessidade. Por isso Tiago diz: pedis e pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Por isso não são atendidos. Porque pedimos mal às vezes. Mas a verdade é: Deus cuida de nós, nas nossas necessidades. E por que Ele faz isso? Porque Ele ama. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida e protege. E é essa a razão de Deus fazer essas coisas por nós, porque Ele cuida de nós a cada dia. E por final, queridos, o que aqueles textos lá no início nos ensinam é que Deus é quem nos dá a vitória. A vitória que tantas vezes esperamos. Quem vai dá-la para nós é Deus. Nós não obtemos a vitória por nossa própria força, por nossa própria habilidade. É Deus que nos dá a vitória. Os textos são bem claros ao dizer: Deus deu. Deus entregou nas mãos de Israel os inimigos. Você tem inimigos? Quem aqui tem inimigos? Ninguém se arriscou a levantar a mão. Você tem inimigo, sabia? Se você acha que não tem inimigo, o diabo é teu amigo, então. É ou não é? Se você não levantou a mão, você acha que não tem inimigo. Então você é amigo do diabo. O diabo é teu amigo? Então ele é teu inimigo. Então você tem inimigo? É inimigo. E quem é que me ajuda contra o meu inimigo? É o Senhor. Você acha que eu tenho condição de lutar com o diabo sozinho, irmão? Alguém aqui acha que tem condição de vencer o diabo? Não, eu vou vencer o diabo, vou pegar o diabo, vou amarrar, vou pisar no meu pé, debaixo do meu pé. Você acha que você vai fazer isso, irmão? Fala sério. É Deus que te dá a vitória. É Deus que entrega o inimigo nas tuas mãos. E não é só o diabo o nosso inimigo. Nós temos muitos inimigos que a gente nem sabe que tem, irmão. A gente tem inimigo que se levanta sem nem imaginar, que passa a odiar a gente por nada, que passa a invejar por nada, que passa a querer o nosso mal por nada. Tantos são os inimigos que podem se levantar, pessoas que se tornam seus inimigos só porque você se declarou cristão, já começa a ganhar um inimigo logo de cara. Isso é muito comum e isso é uma realidade. Mas para esta realidade, Deus é quem resolve. É Ele que cuida. Veja Isaías 41, versículo 11 e 12. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 11 e o versículo 12. Veja o que Deus faz com os inimigos nossos, irmãos. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão, e aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Eu creio nisso aqui, irmãos. Eu não desejo o mal de ninguém, mas é uma verdade bíblica da qual eu creio. Deus afirma: quem se levantar contra mim, Ele cuidará desse inimigo. Eu não preciso me preocupar.
O que ele está dizendo aqui é essa verdade que está na Bíblia para nós. Envergonhados serão. Eu não sei se você tem algum testemunho pessoal para dar. Eu tenho alguns. De pessoas que se levantaram, que desejaram o meu mal, que quiseram me derrubar. E todas elas foram envergonhadas nos seus propósitos. A verdade se estabelece e a honra é dada a quem merece. E a vergonha fica para os inimigos, irmãos. Veja o privilégio que você tem por ser crente. Não precisa ser pastor para isso, basta ser crente no Senhor. Você se enquadra na condição de povo de Deus. E os que demandarem contra você, segundo diz a Bíblia, o povo do Senhor, serão envergonhados. Serão reduzidos a nada, simplesmente desaparecerão. E às vezes isso acontece, vem inimigos enormes contra a gente, que nos perturbam, e que você fica com receio, com medo, que parecem um monstro na tua frente. Daqui a pouco você olha, eles simplesmente desapareceram, sumiram. Ah, foi você que fez isso? Não, foi Deus que fez isso. Porque a promessa do Senhor está na Bíblia. Porque Deus, ele se coloca em nosso lugar. Abre em Êxodo, capítulo 23. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 22. Êxodo 23, 22. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Êxodo 23, 22, diz assim: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Veja, irmãos, os meus inimigos estão entregues nas mãos de Deus, não nas minhas mãos. Que eles não caiam nas minhas mãos, caiam nas mãos de Deus. Deus, ele diz e afirma isto: se eu simplesmente obedecer, e essa é a qualidade de quem é crente, ele garante que os meus inimigos passam a ser inimigos dele. Os meus adversários passam a ser adversários dele. Descansa nessa palavra. Amém? Descansa nessa palavra. Não tenta se defender com unhas e dentes. Quem me defende é o Senhor. Quem toma o meu lugar e toma os inimigos para ele próprio é o Senhor, está dizendo a Bíblia. Jeremias 1:19. Vamos ler. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Por que eu posso crer e confiar nisso, irmãos? Jeremias 1,19 diz assim: pelejarão contra ti. Mas o que vai acontecer? Mas não prevalecerão. Por quê? Porque você é bom, porque você é forte. Não, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, o fato de eu ser cristão não quer dizer que nunca ninguém vai me atacar, que nunca ninguém vai se levantar contra mim. Não é isso. Deus está dizendo: vão pelejar contra você. Ele está aqui afirmando na palavra: mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quem pode livrar como o Senhor? Já cantou esse hino? Quem pode livrar como o Senhor? Ninguém, irmãos. Porque Ele está conosco. Deus conosco, para nos livrar. Vão pelejar? É claro que vão pelejar. Mas quem é que cuida do meu inimigo para mim é Deus. E para terminar, veja Deuteronômio 3, versículo 22. Deuteronômio, capítulo número 3, verso 22. Olha a razão, queridos. Deuteronômio 3, 22. Diz assim a palavra de Deus: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Concluindo, Ele luta por nós. Quando Israel entrou naquela terra, primeiro, foi Deus que parou o Rio Jordão para eles passarem. Depois foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó para eles poderem dominar a cidade.
E depois Deus foi dando cidade por cidade nas mãos daquele povo. Só o que eles precisavam fazer era ir. Deus nunca deu nada para quem ficou parado. Mas quem foi à luta, recebeu de Deus a vitória. Quem foi à luta, recebeu de Deus a bênção. Eles só precisavam ir. Deus derrubava a muralha, Deus abriu o rio, Deus entregava as cidades, as fortalezas, os exércitos, tudo entregava nas suas mãos. Irmãos, a mesma coisa pode ser aplicada a nós. Eu só preciso obedecer, eu só preciso ir, e Deus me abençoa. Quantos inimigos nós temos? Falamos de Satanás, certamente é um dos maiores inimigos que temos, mas não é só ele. Você tem um inimigo tão grande, talvez, quanto ele, que é você mesmo. Deus te ajuda também contra esse inimigo, amém? Você mesmo, muitas vezes se torna um grande inimigo seu. O mundo que nos cerca e que nos odeia, Jesus disse mesmo que o mundo nos odeia. Se odiaram a ele, por que não vão odiar a nós? É claro que vão, mas o Senhor luta por nós, vai à nossa frente, está diante de nós. E contra todos esses inimigos que nós temos, a vitória é uma só, é nossa. Porque Deus nos dá a vitória. O último versículo eu quero ler contigo em 1 de João, capítulo 4. Na verdade, são 2 versículos. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: filhinhos, tem algum filhinho de Deus aqui? Somos nós, filhinhos, vós sois de Deus. Alguém tem dúvida disso? Por isso que eu disse, estou pregando para os crentes hoje. Filhinhos, vocês são de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em você há alguém maior do que qualquer outro inimigo que você tenha. Em você há alguém maior, e quem está em você é o Senhor. Ele em nós é que nos dá esperança de glória, irmãos. E para terminar no capítulo 5, no versículo 4, está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus, qual a consequência? Tem alguém nascido de Deus aqui? Nasceu de Deus, porque rendeu-se a Cristo. Nasceu de Deus, porque entregou-se ao Senhor. E quem é nascido de Deus, a Bíblia diz, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É essa fé que você precisa ter, que você crê em Deus, e que Deus é teu Pai, que te ama, que te abençoa, que tem doado todas as coisas a você, que tem abençoado e protegido a sua vida, que tem guardado e lutado por você. É essa vitória que você sempre terá, porque Deus é por você. E se Ele é por você, quem pode ser contra você? Apenas creia, meu irmão, porque a nossa fé é a que vence o mundo. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé como você vai vencer? Se você quer vencer, você precisa ter fé. Fé nesse Deus que cuida de nós e que nos dá sempre a vitória. É bom pertencer a um Deus assim. Você pertence a Deus, Ele cuida do que é seu. Tenha certeza no teu coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos colocar de pé e louvar aquele que tem cuidado da nossa vida. Eu espero que você sinta o cuidado de Deus sobre você. Diga aleluia ao Senhor.
palavra que nos alimenta, que nos dá direção, que traz todas as verdades de Deus para o nosso coração. Satanás, nosso inimigo, tem tentado nos enganar, tem tentado mentir para nós, porque ele é o pai da mentira. Tem tentado nos enganar a respeito de Deus, mas o nosso Deus é assim, irmãos. E nós somos o seu povo, nós somos aqueles que ele escolheu, por quem ele morreu, aqueles a quem ele ama e ele cuida. Que esta certeza esteja no teu coração. Você entregue ao Senhor a tua vida, a tua fé, a tua esperança. Se há algo ainda que você espera, coloque diante do Senhor, porque ele é quem cuida de você. Não é você que conquista, é ele que dá, é ele que derrama sobre as tuas mãos as bênçãos do céu. Que Deus possa falar ao teu coração esta noite, trazendo paz para você, trazendo alegria, trazendo a certeza de que ele está cuidando da sua vida, nos mínimos detalhes, trazendo a certeza de que se alguém se levantar contra você, será envergonhado. Se alguém se levantar contra você, o Senhor tomará o teu lugar e os teus inimigos se tornarão os inimigos de Deus. Certeza de que ele cuida das tuas necessidades e que se você trabalhar, ele vai te abençoar. E aonde você colocar as tuas mãos, ele vai fazer prosperar, ele vai fazer florescer, porque o nosso Deus cuida de nós. E o que eu preciso fazer é reconhecer isso e é agradecer a cada dia. Senhor, obrigado pelo teu cuidado com a minha vida, obrigado pelas tuas bênçãos. Eu não sou digno, nem nunca serei do que o Senhor tem feito por mim. O que eu quero é te servir com alegria no meu coração, Pai, e te louvar a cada dia. Diga para Deus isso, meu irmão, porque o que Deus espera de você para fazer tudo isso que a palavra promete não é um grande desempenho, mas é apenas o teu coração. É o que Deus espera de você, o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É o que Deus está querendo de você. Ele é Pai, Ele cuida. Entregue a Ele a tua vida, entregue a Ele o teu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus traga paz à tua vida, traga certeza ao teu coração de que o cuidado dele é soberano sobre você. Vamos louvar ao Senhor. Diga aleluia, aleluia.
Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não só com a boca, mas também com a vida. Declare que Ele é Senhor da tua vida. Amém, irmão? E creia nisso. Deus é o Deus da nossa vitória. Se alguma coisa ganhamos, veio do Senhor. Creia nisso de todo o coração. Amém?